encontrar uma posição de sentados que seja confortável. Procuramos verticalizar a nossa coluna, alongá-la. Fechamos os nossos olhos. E vamos voltar os nossos sentidos para dentro. Tornar a nossa respiração mais profunda, mais serena. Assim serenamos as nossas emoções, a nossa mente. Vamos nos preparando para iniciar a nossa prática de hoje. Hoje vamos começar a prática com Trataka, um exercício para o nosso globo ocular. Então vamos trazer o nosso polegar esquerdo à frente, colocar o polegar direito a meia distância, tentar que os dedos fiquem mais ou menos alinhados. E depois vamos trazer o olhar para a ponta do nariz, depois para o polegar que está mais próximo, tentando focar o melhor possível a essa distância. Depois para o que está mais longe. E por fim, olhando um ponto lá ao fundo, no infinito, mais longe que a vista alcançar. Voltando à ponta do nariz e assim sucessivamente. Trabalhando os músculos de acomodação instantânea dos nossos olhos, a capacidade de focar a diferentes distâncias. E por fim, próxima vez que o olhar chegar à ponta do nariz, vamos fechar os olhos, vamos atritar as nossas mãos até que elas fiquem quentes, colocando-as depois em concha sobre os olhos, sentindo esse calor, essa energia a envolver o nosso globo ocular que esteve a ser trabalhado. E à medida que sentimos que esse calor se dissipa, baixamos os nossos braços, trazemos as mãos ao solo, sentimos o contacto do nosso corpo com o solo. Deixamos-nos enraizar, ligamos-nos à terra. Criando uma boa e profunda fundação, uma base sólida que nos suporte, que nos sirva de âncora.
E depois, a partir daqui, vamos esticar as nossas pernas, afastá-las lateralmente. Vamos trazer as mãos ao centro, caminhar com as mãos apenas até onde for confortável. Ao chegarmos ao máximo, podemos relaxar a nossa coluna. Podemos, se necessário, fletir os joelhos. Sentir os músculos alongar bem lentamente. E depois vamos verticalizar, trazemos as mãos atrás, aproximamos as omoplatas, abrimos o peito. E depois vamos trazer o nosso calcanhar esquerdo próximo do períneo, vamos colocar o pé por baixo da coxa, fletir o joelho direito, inspirando elevamos o braço esquerdo e na expiração vamos agarrar a parte externa do pé direito. Na inspiração seguinte tracionamos a nossa coluna e na expiração procuramos descer a nossa perna sem que o gêmeo toque no chão e trazer a testa na direção do joelho, sentindo o alongar de todo o flanco esquerdo. A cada expiração relaxamos. E depois vamos voltar, vamos trocar a posição das pernas e fazer para o outro lado. Então, inspirando, elevamos o braço direito, na expiração agarramos a parte externa do pé esquerdo com a mão direita, inspirando tracionamos a coluna e na expiração fletimos à frente, fazendo o calcanhar deslizar até onde for possível. E depois vamos voltar. Vamos passar a uma posição de 6 apoios, trazendo os joelhos afastados à largura dos quadris, as mãos por baixo dos ombros. Protegemos os nossos cotovelos para que não fiquem completamente esticados. E inspirando, vamos descer a barriga e elevar o queixo, arqueando a nossa coluna para baixo. Inspirando, elevamos a coluna, trazemos o queixo na direção do peito. Usamos o nosso próprio ritmo respiratório, nutrindo os espaços intervertebrais.
E depois vamos trazer a coluna para uma posição neutra. Manter ainda a atenção no contacto do corpo com o solo, mantendo aquele enraizamento inicial. Para depois colocarmos a pontinha dos pés no solo, tirarmos os joelhos do chão, subimos para Adho Mukha Svanasana, uma postura do cão com a face voltada para baixo. E vamos observar a nossa respiração aqui, procurando fazer expirações longas. E depois juntamos os nossos pés ao centro, vamos elevar a perna direita, rodar a bacia. E na próxima expiração vamos trazer o nosso joelho direito ao solo, cá à frente, junto às mãos. Pousando o joelho esquerdo também no chão. E vamos alongar a nossa coluna lá em cima. Tentamos que os dois lados da bacia estejam à mesma distância do chão. Evitamos sentar para o lado esquerdo, a não ser que o lado direito também fique encostado ao chão. Queremos manter a bacia paralela ao solo, alongamos a coluna lá em cima. Se houver desconforto na zona lombar, inclinamos um pouquinho mais à frente, evitamos fazer uma extensão da coluna tão acentuada. E na próxima expiração vamos fletir à frente, colocar os cotovelos no solo. Fazer um movimento de tração da nossa coluna, com as palmas das mãos no chão, fazemos como se quiséssemos puxar as mãos para trás, levando assim o topo da cabeça lá para a frente, alongando a nossa coluna vertebral. Depois vamos trazer o nosso antebraço esquerdo paralelo à perna direita. Okay. Vamos levar a nossa mão direita atrás das costas e rodar o peito para o lado direito. E se for possível, podemos ainda trazer a mão, o braço por trás das costas e agarrar o pé direito que está lá embaixo no chão. Se não é possível agarrar o pé, mantemos a mão apoiada na zona lombar. Isso mesmo. Fazendo uma torção da nossa coluna. E depois vamos voltar. Colocamos novamente as palmas das mãos no chão, a ponta do pé de trás no solo. Vamos subir para o Adho Mukha Svanasana, observando a nossa respiração. Aqui aproveitamos para aproximar os calcanhares do solo, sentindo os gêmeos a alongar. Mantendo-nos atentas a cada sensação do corpo, a cada pensamento que a mente traz. E na próxima inspiração elevamos a perna esquerda lá em cima. E na expiração seguinte, trazemos o joelho esquerdo cá à frente, junto às mãos, para fazermos o Kapotasana para o outro lado.
Postura do pombo, alongamos a nossa coluna, mantemos os ombros longe das orelhas. E depois fletimos à frente, cotovelos no solo, aquele movimento de tração. E depois trazemos o antebraço direito paralelo à perna esquerda, a mão esquerda atrás das costas na zona lombar, rodamos o peito para o lado esquerdo. E vamos voltar. Pontinha do pé de trás no chão, voltamos ao Adho Mukha Svanasana mais uma vez. E desta vez vamos fletir os joelhos e alongar a nossa coluna, puxar a nossa bacia para trás e para cima, aumentando a curvatura lombar como se nos espreguiçássemos. E a partir daqui vamos avançar os nossos ombros, chegar a uma prancha, Palankasana, e depois descemos até ao solo, levando a testa até ao solo, relaxamos lá embaixo alguns instantes. E na inspiração seguinte vamos empurrar novamente o chão com as mãos, elevar o peito, subir a nossa bacia, voltar ao Adho Mukha Svanasana. E aqui vamos dar aquele passo grande à frente com o nosso pé direito, trazendo o pé entre as mãos. Levamos o calcanhar esquerdo ao solo e vamos subir o nosso tronco, deixar o joelho atrás da linha do calcanhar, mas fletido, rodar o peito para o lado esquerdo e trazer os braços à altura dos ombros. No Virabhadrasana 2, contrair os músculos abdominais, abrir o peito. E a partir daqui vamos voltar a palma da mão direita para cima e vamos fletir, aliás, estender a coluna sobre a perna de trás. Observamos a nossa respiração e depois voltamos. Juntamos novamente as duas mãos ao solo, juntamos os pés atrás, voltamos ao Adho Mukha Svanasana, encontramos a variante que para nós funciona melhor neste momento. Fazemos 3 respirações bem profundas. E depois trazemos o pé esquerdo à frente entre as mãos. Calcanhar
direito no sol, subimos o tronco, peito, volta-se para o lado direito, braço à altura dos ombros. Isso mesmo. Músculos abdominais contraídos, os ombros afastados, longe das orelhas. E voltamos a palma da mão para cima. Elevamos o braço, olhamos para a mão lá em cima, observamos a nossa respiração. E vamos voltar. Vamos juntar os dois pés à frente, chegamos a Tadasana, encontramos o afastamento dos nossos pés que nos seja natural, fechamos os olhos e colocamos-nos nesta posição de pé, procurando sentir o contacto dos pés com o solo, ativando os arcos internos dos pés, desbloqueando a articulação do joelho. Sentimos todo o nosso corpo, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. Tomamos consciência de cada pormenor. E aqui vamos experimentar manter os olhos fechados e com os olhos fechados trazer o peso para cima do pé esquerdo. O pé direito não precisa de sair do chão. Se for confortável, podemos tirá-lo 1 ou 2 centímetros do solo, mas se é demasiado desafiante, mantemos o pé no chão. Mas sentimos o movimento que o nosso pé esquerdo faz para manter o equilíbrio. De olhos fechados, o desafio é ainda maior, mas também nos permite prestar mais atenção àquilo que está a acontecer no contacto com o solo. E depois voltamos ao Tadasana, voltamos ao centro. Percebemos o nosso corpo neste instante. E depois vamos fazer para o outro lado, ainda de olhos fechados, trazer o peso para o pé direito. Podemos tirar o pé esquerdo do chão ou não, a escolha é nossa. Aquilo que para nós for confortável e possível. E depois vamos voltar ao Tadasana novamente. Na próxima inspiração, elevamos os braços, alongamos toda a coluna lá em cima. E na expiração, voltamos a descer. Vamos trazer os pés afastados um pouco mais que a largura dos quadris para nos acocorarmos
Se não é fácil manter os calcanhares no solo, podemos usar um bloquinho e sentar sobre ele. E aqui vamos trazer os cotovelos por cima dos joelhos, unir as mãos e empurrar os nossos joelhos para baixo, trazendo o topo da cabeça bem lá para cima, tracionando a nossa coluna. E depois vamos levar as mãos ao solo, vamos rodar o nosso tronco para o lado direito, levando o joelho direito na direção do solo e elevando a planta do pé esquerdo e depois para o outro lado. Nesse caso podemos, o pé que tem o peso pode estar na pontinha do pé e vamos alternando para um lado e para o outro, trabalhando a mobilidade da nossa bacia, da nossa anca, da articulação da anca. E depois terminamos, vamos sentar no solo. Esticamos as pernas à frente, podemos relaxar as nossas pernas. E depois vamos unir as plantas dos pés. Podemos segurar os tornozelos ou os pés, conforme seja mais confortável. E vamos alongar a nossa coluna bem lá em cima. Deixar os joelhos descerem na direção do solo. Elevar o peito. E deixando o nosso peito bem elevado, vamos trazer o queixo na direção do peito. Mas mantendo essa intenção de trazer o peito também na direção do queixo. Os ombros relaxam. E depois desfazemos. Vamos trazer as plantas dos pés ao solo, os joelhos a apontar para o teto. E vamos deitar de costas no chão bem lentamente. Ao chegarmos lá abaixo, pousamos a cabeça no solo, sentimos os ombros bem encostados ao solo. E vamos trazer os joelhos ao peito. Colocar as mãos sobre os joelhos e fazer círculos com os nossos joelhos para o lado esquerdo, massageando toda a musculatura lombar. E depois no sentido contrário. E depois vamos terminar, manter os joelhos ao peito, afastar os braços à altura dos ombros e vamos levar os nossos joelhos e pés para o lado esquerdo, a cabeça roda para o lado direito, fazendo uma torção da nossa coluna vertebral.
observando a respiração. E vamos voltar. Fazemos para o outro lado. E voltamos. Trazemos as plantas dos pés ao solo, afastadas à largura dos quadris, os braços ao longo do tronco, e vamos empurrar o chão com os pés, elevando a nossa bacia, subindo a bacia o mais que for possível. Mantendo ainda a atenção na respiração. E depois voltamos a descer, abraçamos os nossos joelhos novamente. E vamos trazer a testa na direção dos joelhos. E depois desfazemos. Vamos levar as nossas pernas à vertical. Podemos ficar apenas aqui ou podemos colocar um bloquinho por baixo da bacia, ou então, se quisermos ir mais longe, tiramos as costas do chão, apoiamos as mãos na zona lombar e vamos verticalizando o nosso tronco, tendo sempre o cuidado de que o peso do corpo fique na linha dos ombros. É melhor tirares o elástico. Sim. Queremos que o peso fique na linha dos ombros e não na cervical. Isso mesmo. Ficamos só enquanto for confortável, aproveitando a grande drenagem de sangue venoso das pernas, que nos ajuda a evitar o aparecimento de varizes. E à medida que formos desfazendo, fazemos uma compensação em Matsyasana, com os cotovelos no solo, tiramos as costas do chão, arqueamos a nossa coluna e, se for confortável, podemos encostar o topo da cabeça no solo, desde que não coloquemos peso sobre a cabeça. O peso está sobre os cotovelos.
E depois vamos desfazer. Encontramos uma posição de deitados que nos seja bem confortável, que nos permita ficar imóveis durante os próximos minutos, não porque não nos possamos mexer, mas porque nem nos apetece mexer de tão confortáveis que estamos. Então assim relaxamos completamente, mantendo-nos conscientes durante todo o processo de relaxamento. Então procuramos relaxar o pé esquerdo, o pé direito, relaxamos a perna esquerda, a perna direita, relaxamos os glúteos, os músculos abdominais, relaxamos o peito, o tórax, relaxamos todos os músculos das costas, a zona lombar, a dorsal, a cervical. Relaxamos toda a coluna vertebral. Relaxamos a mão esquerda, a mão direita, o braço esquerdo e o braço direito. Relaxamos os ombros, o pescoço, todos os músculos da face.
face. Relaxamos o queixo, a boca, o nariz, as bochechas, as orelhas. Relaxamos os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas. Relaxamos a testa, o couro cabeludo. Toda a cabeça. Estamos completamente relaxados. Sentimos-nos leves. Nessa leveza, permitimos-nos ser para lá das emoções do corpo, para lá dos pensamentos da mente. Apenas ser. E reconhecemos essa natureza calma, serena, equânime. Reconhecemos aí a felicidade. Na nossa mais profunda natureza. Para lá das emoções, para lá dos pensamentos, para lá do corpo, para lá da mente. Para lá dos desejos do ego. Somos apenas.
E assim definimos o nosso Sankalpa, o nosso propósito. O Sankalpa é uma resolução pessoal, algo que decidimos, uma direção que escolhemos. Então, qualquer que seja o Sankalpa que escolhemos, repetimos-lo mentalmente numa frase curta, afirmativa, no momento presente. Alguns exemplos de Sankalpa podem ser: eu sou calma, eu sou saudável, eu sou luz. Escolhemos o nosso, qualquer que ele seja, positivo, afirmativo, presente. Repetimos-lo mentalmente. Trazendo connosco esse Sankalpa que escolhemos, vamos preparar-nos para regressar. Lentamente, vamos voltando, tomando consciência do nosso corpo, tomamos consciência da nossa respiração, do tónus muscular. Vamos sentindo o contacto do corpo com o solo, com a roupa. Vamos começando a movimentar os dedos dos pés, os dedos das mãos, estirando todo o nosso corpo como se nos espreguiçássemos, como se tivéssemos acabado de acordar, alongando-nos bem. E se o corpo pedir, podemos deitar-nos em posição fetal durante alguns instantes. Antes de voltarmos à posição de sentados, quando nos sentirmos preparados, voltando a encontrar uma posição de sentados que seja bem confortável, na qual consigamos manter a coluna vertical e alongada. Podemos usar bloquinhos ou almofadas, aquilo que nos permita estar confortável. E trazendo as nossas mãos para Jnana Mudra, unindo o polegar ao indicador, vamos fazer Pranayama, exercício de respiração. Então, o nosso Pranayama de hoje vai ser uma respiração quadrada, ou seja, vamos inspirar contando até 4, parar com os pulmões cheios contando até 4, a expirar contando até 4 e parar com os pulmões vazios contando também até 4. Então vamos começar por esvaziar os nossos pulmões. Inspirar em 1, 2, 3, 4, paramos, 1, 2, 3, 4, expiramos, 1, 2, 3, 4, paramos, 1, 2, 3, 4, inspiramos, 1, 2, 3, 4, paramos, 1, 2, 3,
4, expiramos, 1, 2, 3, 4, paramos, 1, 2, 3, 4, continuamos fazendo a nossa própria contagem. Procurando fazer respirações completas, enchendo bem os pulmões. E nos próximos ciclos vamos tentar aumentar o tempo do nosso pranayama para 5. Ou seja, cada fase da respiração fazer em 5 em vez de 4. E assim vamos terminando o pranayama no fim deste ciclo. Verificamos a nossa posição de sentados para a meditação. Vamos trazer toda a nossa atenção para a ponta do nosso nariz, sentindo o ar que entra e sai pelas narinas, sentindo o toque do ar quando entra e sai pelas narinas, mantendo aí toda a nossa atenção. Se em algum momento nos deixamos distrair pelos pensamentos, trazemos de volta a atenção para a ponta do nariz, de volta a atenção para o toque do ar quando entra e sai pelas narinas.
Percebemos a diferença de temperatura do ar quando entra, mais fresco, e quando sai, depois de aquecido pelo corpo. Percebemos a diferença de intensidade na inspiração e na expiração, se é que há. E depois vamos trazer de volta a atenção para a base da nossa coluna. Sentir novamente o contacto do corpo com o solo. Respiramos profundamente. E para terminar a nossa prática, vamos trazer as mãos unidas em frente ao peito. Para fazermos o mantra da felicidade para todos. Escuta primeiro e repete depois. Em todos os lugares sejam felizes, que haja paz nos nossos corações, que haja paz entre nós, que haja paz em todo o planeta, que o autoconhecimento leve embora o sofrimento. Saudações aos mestres. Hari Om. Tenham um ótimo dia.